Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Edu Ferreira na área. Estamos aqui no nosso podcast semanal com mais um Empreendendo ou Empreendedor. Edu Ferreira, estou aqui com meu amigo Vitor Sevioli. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Grande Edu, tudo bem e E você? aí, cara? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo também. Que bom, que jóia, que bom estar aqui com você novamente para mais um episódio. Um Muito bom, episódio cara. hoje marcante, hein, Edu? Cara, Marcante o episódio marcante. de hoje. Marcante, não só pelo frio, mas com conteúdo bacana aí. E ainda mais você que veio de uma viagem em família, hein? Tô Pô, sabendo, hein, Edu? cara. Vitor, sabe qual que é a diferença de... As pessoas falam, tem que desfrutar a vida, né, cara? Tem uma grande diferença entre desfrutar e descansar, né? Porque desfrutar a vida não é descansar, cara. Porque quando você desfruta, você cansa pra caramba, né, não é? Ainda Você mais em sai pra fazer viagem, uma né? viagem, você volta moído, cara. Uhum. Cansado e tal. Então, descansar é realmente deitar na rede, pôr o pé pra cima e não fazer absolutamente nada. Mas tem É, que desfrutar, cara. A vida só tem que que desfrutar. só que esse é um cansaço positivo, né? É, exatamente. É um cansaço que tem que ser feito, né? Você tem Com que fazer certeza. isso E no com dia, e no, di- frequência. e no dia que você não tiver a fim de ficar cansado com uma viagem dessa, compra o pacote lá e manda para mim que eu me canso no seu lugar, tá bom, Edu? Cara, mas você vai nos lugares, Vitor, pô, cara, você come demais, velho. Come, De cara. Ó, manhã, de tarde, de noite, eu vou come o dia falar uma coisa inteiro, para velho. você. Eu te garanto que um lugar como esse, você só não come mais do que na casa da minha avó. Sério, cara? Porque lá, a minha filha fala que a casa da minha avó é como se fosse uma conveniência. Porque tem tudo, cara. Qualquer armário que você. Tipo, eu quero Nutella. Você escolhe um armário assim, abre e você acha Nutella. Assim, Caramba. a minha tia, assim, ela tem muita fartura na vida dela, né? Então, Ah. assim, a casa é muito cheia de coisa para comer. Então, esses hotel fazenda aí que você vai, perde, viu, Edu? Perde. Que massa, velho. É isso Mas aí, Edu. beleza, Vitor. Queria agradecer a galera que tá aí com a gente. Já pedi para você curtir nosso vídeo aí, o nosso canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E lembrando que toda semana, toda sexta-feira, a gente tem novidades para você, conteúdos aí de primeira mão. Na realidade, a gente grava na sexta e o Vitor solta no sábado, né, Vitor? Sábado de manhã. É isso aí. Isso aí. E hoje nós vamos falar do que, Vitor? Fala aí pra gente aí. Hoje, bom, antes de mais nada, é um prazer estar com você aqui, empreendedor, mais uma vez que está aqui acompanhando o nosso podcast. E hoje a gente vai falar de duas competências incríveis, que é a arte de delegar e de ensinar. Edu, Com delegar e ensinar certeza. são duas coisas que estão correlacionadas, né? Mais uma vez, duas competências correlacionadas. Se você vem acompanhando aí os últimos episódios, você deve ter notado que a gente tem sempre trazido competências que são essenciais e que, na maioria das vezes, estão correlacionadas. Uma meio que completa a outra ou andam juntas, né? Ali lado a lado. Exato. E, Edu, quando a gente fala de delegação ou de delegar, na verdade, a gente está falando do quê? De transferir para outra pessoa uma atividade ou uma responsabilidade que você faz ou que você não faz, mas sabe que precisa fazer, né? Então, às vezes eu preciso exercer uma responsabilidade, uma função, uma atividade, e pode ser que eu esteja fazendo isso ou não, mas aí eu vou lá e escolho uma pessoa para delegar isso, ou seja, eu vou transferir essa responsabilidade. Essa responsabilidade vai deixar de ser minha e eu vou passar isso para outra pessoa fazer. E isso pode acontecer de duas maneiras, né, Edu? De maneira remunerada e de maneira não Sim. remunerada, né? Às vezes você pode passar uma responsabilidade para alguém fazer e essa pessoa não vai te cobrar, né? Pode ser um familiar, pode ser sua esposa, pode ser um amigo que vai fazer algo por você e não vai te cobrar, ou Isso é você um pode perigo, pagar. né? Esse de certa forma, né, Edu? De certa forma, né? É um perigo, cara. E a outra forma é quando você paga para uma pessoa fazer, né? Então, E é Edu, muito difícil, né, Vitor? Eu particularmente, sim, cara, eu tenho que trabalhar muito, né? Esses dois itens hoje, esses dois assuntos de hoje, realmente vai servir muito para mim esse bate-papo, porque, assim, são duas competências, cara, que eu tenho que trabalhar muito, sim, o tempo todo, porque
delegar não é uma coisa fácil de fazer, cara. É simples, mas não é fácil. Porque aquilo que você faz, que te traz um retorno, um resultado, você tem que colocar isso na mão de outra pessoa para que você tenha o tempo livre para poder fazer outras coisas. Exatamente. Né? Já que o empreendedor, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser a cabeça pensante do negócio. Se ele Uhum. focar só no operacional, ele não consegue realmente focar, botar a cabeça dele para funcionar, para expandir o negócio, fazer outras atividades, conexões. Então, por isso que ele tem que delegar, né, as coisas, as funções operacionais, para que ele fique Uhum. mais solto. Isso eu trago exatamente para mim, 100% no meu negócio. Então, eu estou precisando urgente delegar várias tarefas do meu dia, do meu negócio, para que eu possa ter mais tempo livre, né, para fazer novas conexões e trazer novos negócios. Então, delegar, Vitor, não sei se para você, cara, não consigo fazer de uma maneira assim muito tão fácil assim, entendeu? Não sei o que você acha desse assunto. Se você tem alguma coisa que você delega para outro alguém fazer dentro do teu negócio, entendeu? Edu, eu também tenho dificuldade em delegar. Eu sou uma pessoa bem centralizadora. E você falou de dificuldade, né? Primeiro de tudo, Edu, a gente tem que pensar o seguinte: o empreendedor ele tem um negócio para cuidar, né? Ele tem que fazer ali a gestão da sua empresa. Uma Sim, empresa, ela, independente se ela é grande, se ela é gigante, se ela é média, se ela é pequena, ela tem três níveis. Ela tem o nível estratégico, que é o top, é o primeiro nível, é o nível superior, nível estratégico. Depois vem o segundo nível, que é o nível tático, e por último, o terceiro nível, que é o operacional. No primeiro nível, que é o estratégico, é onde se tomam as maiores decisões, as decisões que vão definir o escopo da empresa, as grandes decisões que vão definir o rumo da empresa. O segundo nível, que é o tático, é onde vai se criar o caminho ou planejamento para se executar as decisões tomadas pelo nível estratégico. E o terceiro nível, que é o operacional, é o mão na massa. São as pessoas que vão colocar em prática as decisões que o estratégico tomou e vai colocar em prática o planejamento que o nível tático formou, né? Então nós temos esses sim, três níveis na empresa. Agora vamos falar do empreendedor, Edu. O empreendedor que ele tem um negócio para tocar, ele pode atuar no nível estratégico, no tático e no operacional. Só que quanto maior tempo ele passar no estratégico, que é na tomada de decisão, que é nas tomadas de decisões maiores, mais vantajoso isso vai ser para ele e para a empresa dele. O problema é quando o empreendedor ele tem dificuldade em delegar e ele passa a maior parte do tempo dele no operacional. Ele fica executando coisas que ele poderia delegar para outras pessoas. Por quê, Edu? Porque é como você disse, quando o empreendedor ele delega, o que acontece? Ele libera o tempo dele para que ele gaste com coisas maiores, com decisões maiores na empresa, para que ele gaste mais tempo fazendo a gestão do seu negócio, né? Agora, se eu gasto muito tempo da minha vida no operacional, não vai me sobrar tempo, nem energia, nem capacidade criativa para que eu tome decisões maiores que vão levar meu negócio para um novo nível. sim. E tem um detalhe importante, Edu. Quando a gente decide delegar algo para outra pessoa, a gente vai fazer uso de duas coisas que são muito importantes, que é a capacidade criativa e a capacidade de execução de outras pessoas. Porque nós temos a nossa capacidade criativa e de execução. Cada empreendedor tem a sua. Só que quando você usa a capacidade criativa e de execução de outras pessoas, isso vai incorporar valor à sua empresa, vai Sim. incorporar valor ao seu negócio. E você falou de dificuldade, né, Edu? Porque uma das grandes questões de pessoas que têm dificuldade em delegar, dos centralizadores, né, e eu me incluo nessa, né? Você falou que você tem essa dificuldade, eu também me incluo. É porque normalmente pessoas centralizadoras, elas têm eu não vou nem dizer que é uma falha de personalidade, mas é um detalhe técnico que, no meu modo de ver, é negativo. Elas acham que as pessoas não vão fazer as coisas tão bem quanto ela faz.
Uhum. E isso é um grande erro e um grande engano. Sabe por quê, Edu? Porque às vezes a gente subestima a capacidade das pessoas. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente acha que as pessoas não vão fazer tão bem quanto a gente faz. E eu vou te falar uma coisa: tem um monte de coisa que a gente faz que, se a gente delegasse, outras pessoas iam fazer melhor do que a gente. Sem dúvida. Bill Gates, ele falou, ele falou numa entrevista, alguma coisa assim. Ele falou assim: não faz sentido você contratar especialistas, melhores pessoas para um certo cargo, alguma coisa, e ficar falando o que essas pessoas têm que fazer. A gente tem um amigo em comum, né, que é o César Campos, Cezão. Ele fala uma coisa interessante. Existe gente que tem dificuldade em delegar, mas também tem aquele que delega e delarga. Delega e abandona, não acompanha. Que são os dois extremos, né? É o extremo. Então também não funciona, cara. Você tem que delegar e acompanhar. Só que nós estamos falando aqui em delegar. Hoje o assunto é delegar e ensinar. O ensinar, ele vem antes do delegar, né? Então nós estamos até falando o delegar antes aqui, mas esse extremo também é muito perigoso, né, Vitor? Se você não, ou você não delega, por você é um centralizador, no nosso caso, nós somos centralizadores, você fica igual a galinha com os pintinhos, fica tudo embaixo da tua asa. Você não pode, você tem que saber de tudo, ver tudo. E não funciona, cara. Não funciona assim, entendeu? Então, E quando você vai ver o histórico, a biografia de grandes empresários, de grandes empreendedores no Brasil e no mundo todo, eles têm uma característica em comum, que é justamente a habilidade de delegar. É a habilidade de você usar a capacidade criativa e de execução, o poder de execução de outras pessoas dentro do seu negócio. sim. Rara, eu pelo menos não conheço pessoas centralizadoras que não delegam ter um negócio grande e próspero. Normalmente a pessoa Não, fica num negócio pequeno, não né? tem como, Ela, né, Vitor? ela não consegue crescer. Por quê? Porque grande parte de coisas que poderiam estar sendo delegadas, feito por outras pessoas, para que o empreendedor cuidasse da gestão do seu negócio, cuidasse da parte estratégica, ou no máximo ali participar da parte tática, que é você criar ali o planejamento para se, mas não do operacional. Operacional, você colocar outras pessoas para fazer isso daí naturalmente vai fazer o seu negócio expandir. E do contrário, se você está ali no operacional, você vai manter o seu negócio aprisionado dentro da sua própria, da própria limitação que o empreendedor está criando, né? Edu, então assim, ó, aqui a gente está aqui já há 13 minutos aqui do nosso podcast e a gente já pode trazer aqui atenção a um ponto. O empreendedor, se ele quiser um desenvolvimento do seu negócio e ele for um centralizador, ele vai precisar aprender a delegar. Certo, Edu? Ele vai precisar aprender usar a capacidade de outras pessoas para fazer o seu negócio crescer, para que ele Mas, possa Vitor, pulverizar ali. assim, entendi o seu ponto. Agora, às vezes a pessoa, vou perguntar para você, como identificar que você é o centralizador? Outro ponto, por que, qual é a dificuldade em delegar? Por que não delega? Se vai trazer benefício, se vai melhorar a tua qualidade de vida, se vai melhorar a tua performance no negócio, vai melhorar tudo. E por que não delega? Ó, respondendo a primeira questão, Edu, como identificar que é uma pessoa que não delega, né? Que é um centralizador. Eu acho É, que uma característica que é muito marcante nos centralizadores é a sobrecarga. Então, se você, como empreendedor, você está se sentindo sobrecarregado, já fique esperto, porque é muito provável que você tenha dificuldade em delegar. Porque pessoas centralizadoras que querem abraçar tudo, elas normalmente estão sobrecarregadas. Então, essa é uma característica marcante, Edu. Outra sim. característica marcante para você identificar se você é um centralizador ou não. Olha para o teu negócio. Quantas responsabilidades que estão na tua mão e quantas responsabilidades que estão na mão de outras pessoas. Se tiver muito mais coisas na tua mão do que na mão de outra pessoa, ou de outras pessoas, isso é sinal que você é um centralizador. Então, essas duas características, né? Você olhar para o seu negócio,
ver aonde que está a maior parte das atividades, e você olhar para a sua vida, e você ver que você está sobrecarregado, você já pode entender aí que você é um centralizador. E respondendo a segunda questão, Edu, que você perguntou, a segunda foi por que é difícil, né? Qual que é a dificuldade, né? A dificuldade é o que a gente tinha comentado, né, Edu? Muitas vezes a pessoa acha que transferir essa responsabilidade para outra pessoa, a outra pessoa não vai fazer tão bem feito quanto você acha que faz. E que esse, mais uma vez, é um grande engano. Né? E isso até tem uma questão de insegurança por detrás, né, Edu? Porque Mas quando eu não você, confio que você pode realizar uma atividade que eu realizo, é porque está me faltando confiança em você, correto? Mas se você for correto. trabalhar um pouco mais as camadas, você vai ver que a insegurança é da própria pessoa. Não é insegurança em você, é uma insegurança que eu tenho. E eu acabo não querendo transferir isso por algum motivo, né? Então, Edu, a gente vai trazer aqui, por que que a gente trouxe essas duas competências juntas, que é de delegar e de ensinar? Porque uma coisa está atrelada à outra. Para você delegar, você vai ter que ensinar. E se você desenvolve a sua capacidade de ensinar, vai ficar muito mais fácil para você aprender a delegar. Então, uma coisa Sim. vai compensar a outra. Se eu tenho dificuldade em ensinar, automaticamente eu vou ter dificuldade para delegar. E se eu tenho dificuldade para delegar, eu não vou querer ensinar. Então, assim, as duas características estão interligadas. Sim. Mas tem um ponto, Vitor, também. Por que que a pessoa não delega, cara? Eu acho que eu tô nesse ponto. Quando se você for delegar, quando você for delegar, o que que você tem que fazer? Você tem que contratar novas pessoas, Uhum. certo? Certo? E ao contratar novas pessoas, você pode contratar no regime CLT, ou você pode contratar no prestação de serviço, no CNPJ, enfim. Uhum. Você precisa estudar e ver qual a melhor forma para você, dentro do teu negócio. Só que você aí começa a ter responsabilidades com essas pessoas. São pessoas que dependem 100% de você, do resultado do teu negócio, e você vai pagar um salário para essa pessoa, correto? Correto. Então, isso causa também um ponto onde a pessoa não delega. Uhum. Para delegar, eu tenho que contratar. E aí gera toda aquela insegurança que você acabou de falar. Se você está inseguro para contratar, você pode até não ter tanta dificuldade em delegar. Só que você fica pondo na cabeça, caramba, eu vou ter que contratar A, B, C, 3, 4, 5 pessoas. E aí, cara, se o negócio não rodar? Entendeu? Uhum. Então, ele tem esse ponto também, cara. E eu penso muito sobre isso também, sabe? Sobre essa questão aí. Que é um medo e um receio de muito empreendedor, né, Edu? De muito empresário, Claro, né? Porque você está assumindo compromisso com terceiros, né? Agora, eu penso assim, Edu, que na vida tudo é uma questão de perdas e ganhos. Então, quando eu deixo de contratar, quando eu deixo de delegar, quando eu deixo de assumir essa responsabilidade, porque eu estou com receio de assumir um compromisso com terceiro, porque eu estou com receio de saber se eu vou conseguir pagar ou não, eu também tenho que aceitar que eu estou limitando o crescimento do meu negócio. E aqui, Edu, a gente precisa respeitar também o empreendedor que não quer crescer, né? Às vezes o empreendedor tem um negócio dele fechadinho ali, que está pequeno, mas é rentável, que está pequeno, mas atende às expectativas de vida dele, e a gente respeita isso. Se você criou uma estrutura que está centralizado em você, mas que entrega o que você busca em termos de resultado financeiro, em termos de qualidade de vida aí na sua empresa, tá tudo bem. Agora, a gente está falando aqui para aquele empreendedor que ele está centralizando, mas ele não gostaria de ser assim. Ele está centralizando, ele sabe que ele está limitando o negócio dele de crescer, de expandir um pouco mais, mas ele gostaria de crescer, ele gostaria de expandir um pouco mais, ele gostaria de livrar a sobrecarga que está nas costas dele, porque, Edu, é uma questão simples. Ou você paga, ou você faz. Então, você vai sim. precisar ver o que pesa mais na balança. Pesa mais você tirar o dinheiro do bolso e você pagar
e você transferir essa responsabilidade e aliviar o seu fardo, liberar seu tempo, tirar essa pressão das suas costas, ou compensa mais você economizar e você se manter sobrecarregado, com poucas perspectivas de crescimento? Isso é uma decisão muito individual. Eu não posso chegar aqui e falar que você tem que delegar ou que você não deve delegar. O que a gente está aqui fazendo é mostrando os benefícios de você delegar, Claro. né? A gente está mostrando os benefícios, daqui a pouco a gente também vai trazer alguns passos de como fazer isso, né? Porque a gente sempre entrega alguma coisa prática aqui, né, Edu? Então, o nosso papel aqui é listar as competências que, quando o empreendedor incorpora aí na rotina dele, faz com que o negócio dele melhore e faz também com que a própria qualidade de vida da pessoa melhore. Sem dúvida. Agora, é uma decisão individual, né, Edu? Por isso você tem que saber o que você quer, né? O que você quer no Exatamente. teu negócio? O que você quer na tua Uhum. vida? De acordo com o que você quer, é o plano que você tem que traçar e é o caminho que você tem que seguir. Entendeu? Exatamente. É Então, bem por isso exemplo, mesmo. Edu, hoje eu trabalho sozinho no meu negócio. Hum. Hoje eu não estou delegando nada para ninguém. Apesar de o assunto aqui ser de delegação, hoje eu não estou delegando. Mas por que, Edu, que eu não estou delegando? Porque eu consegui criar uma estrutura no meu negócio onde parte do que eu faço já está automatizado. Então, grande coisa que gastava, que consumia muito meu tempo e minhas energias, eu consegui automatizar. Então, coisas que eu gastava 1 hora, hoje eu gasto 30 minutos. Coisa que eu gastava antes meio-dia para fazer, hoje eu gasto 2 horas. Então, eu consegui automatizar muitas coisas, muitas rotinas e, consequentemente, otimizar meu tempo. Cara, eu sou um estudioso de produtividade. Então, eu venho incorporando no meu negócio diversas técnicas de trabalho que faz com que eu consiga fazer as coisas de maneira mais eficiente no menor tempo. Então, tudo isso vem fazendo com que eu aumente os meus resultados trabalhando menos. Então, nesse método que eu criei, eu consegui fazer hoje com que o meu negócio ele continue prosperando sem que eu tenha que contratar. Só que o meu negócio ele tem alguns. É um projeto. Eu tenho um projeto de crescimento do meu negócio e que em breve eu vou começar a contratar pessoas para me ajudar. Certo. Então, isso faz parte do meu projeto, do meu projeto de expansão do meu negócio, que hoje é um negócio pequeno, mas ele gradativamente ele está em crescimento. E eu entendo que em breve eu vou ter que começar a delegar algumas coisas. Só que eu já tenho consciência disso, Edu. Entendeu? Eu já tenho consciência que se eu quiser expandir um pouco mais o meu negócio e levar ele para outros níveis, eu não vou poder ficar só dependendo da minha mão de obra. A gente já até conversou isso semanas passadas, né? Sim. Se um negócio está na mão só de uma pessoa, só do próprio empreendedor, ele está correndo um risco altíssimo. Então, Edu, a gente está trazendo aqui esse ponto porque a delegação ela é fundamental para a expansão do negócio e para tirar a sobrecarga que está nas costas do empreendedor. E um outro ponto também que é o lado social, né, Vitor? Quando você está delegando, você também está gerando novas oportunidades para outras pessoas. Tem muita gente buscando oportunidade, cara. Uhum. Muita gente. Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa também. Que realmente quer uma oportunidade, quer fazer acontecer. O que acontece muito, Vitor, dentro do mundo do desenvolvimento pessoal, a gente é rato e gosta muito desse assunto, né, dessa parte. O que acontece, cara? A gente acha que esse é um tipo de informação que todo mundo tem, Uhum. né? Todo mundo lê, todo mundo sabe, todo mundo tem. E não é verdade, cara. O que eu comento aqui, você já pode ter ouvido falar num livro, não sei o quê, e você acaba, como nós vivemos num ciclo de pessoas que também gostam praticamente das mesmas coisas, então os assuntos eles são corriqueiros, as coisas, os livros, as coisas, e a gente acha que todo mundo sabe isso, todo mundo já ouviu, mas não é verdade, cara. É verdade. Então tem muita gente aí para semear na vida dessas pessoas. Quando a gente vai delegar,
Então, você também está recebendo na vida de uma pessoa. Delegar conhecimento, delegar experiência, delegar funções. Sim. Então, é muito. Existe uma coisa dentro da empresa, na Eduz, cara, na empresa Eduz tem isso. Várias empresas têm, mas eu tenho a Eduz aqui próxima da gente. Eles têm lá um turnaround, que é o quê? Você entra numa função hoje, daqui 90 dias você troca de função dentro da empresa. A cada 90 dias você faz uma função nova. Você aprende várias coisas e você se identifica em qual você gosta. Eles não mandam ninguém embora assim, ah, cara, você não deu certo nessa função, tchau, vai embora. Só se você quer ir embora. Mas eles pegam você e colocam em outras funções, em outras áreas. Por quê? Para você se descobrir. Uhum. Eles estão tentando achar uma maneira onde você se torne mais produtivo, fazendo em menos tempo possível aquele tipo de atividade. Mas só consegue chegar nesse resultado delegando, né, cara? Tem jeito. Exatamente. Até porque não existe pessoas erradas, né? Não. O que existe são pessoas certas em lugares errados ou em funções Exato. erradas, né? Até interessante isso, Exatamente. Edu, porque muitas vezes a pessoa é contratada para uma área e ela se identifica com uma outra área dentro da empresa, né? E você Sim. mencionou uma questão de quando a pessoa deixa de fazer isso, né, Edu? Uma coisa que a gente não pode deixar de citar aqui é que quando o empreendedor não delega, uma coisa que ele deixa de ter também, o que acontece imediatamente com ele, é perda de desempenho. Porque se a minha mão de obra ela é limitada, né? Então, se eu estou dependendo apenas da minha mão de obra ou de poucas pessoas ao meu redor, eu poderia estar delegando mais, estou delegando para poucas pessoas, eu estou perdendo em desempenho. Então, quanto mais eu uso o poder de ação, o poder de realização de outras pessoas, eu vou melhorando e otimizando o desempenho da minha empresa e o desenvolvimento dela. Edu, aqui a gente já pode fazer uma transição. A gente está falando aqui a maior parte do tempo de delegação. Só que delegar, você falou de dois extremos. Você falou daquela pessoa que não delega, que é o centralizador, e daquela pessoa que delarga, né? Que é a pessoa que delega e esquece. Ele larga Sim. ali e não faz o acompanhamento. Então, Edu, aqui a gente precisa falar de como delegar. E aqui a gente entra na questão do ensinar, né? Vou Que ensinar. o tema do nosso episódio de hoje, que é a arte de delegar e de ensinar. E por É. que uma coisa está relacionada com a outra, Edu? Porque para você delegar de maneira correta, você vai ter que ensinar. E é aqui que pega também, quando você falou que às vezes por que muitas pessoas não delegam, né? É justamente porque em alguns aspectos, em alguns casos, é porque a pessoa sabe que para ela ter que delegar, ela vai ter que parar para ensinar. Sim. E muitas vezes ela não quer pagar esse preço. E que não é um preço simples, não é um preço fácil. Porque você contratar uma pessoa, você trazer ela para dentro da sua empresa, você ensinar ela, você capacitar ela naquilo que você precisa, isso é custoso, isso toma tempo, isso toma energia. Só que uma vez feito, você vai colher os benefícios daquilo. Porque tudo toma tempo e gasta energia. Se você não fizer o processo de ensinar e de treinar, você vai passar por resto da vida tendo que fazer aquilo ali, você mesmo. Então, é lógico, no primeiro momento você vai ter que continuar fazendo e ensinar, ou seja, no primeiro momento você vai ter que trabalhar um pouco mais, só que depois você vai colher os benefícios de ter um alívio, porque você transferiu aquela responsabilidade para outra pessoa. E assim, essa questão do ensinar, cara, a gente que está aí no mundo de treinamentos e palestra também, Vitor, trazendo aqui para o meu mundo, para o mercado imobiliário, cara, essa parte de ensinar é terrível, cara. Péssimo. As imobiliárias não investem em capacitação de forma alguma. Uhum. Acho que o corretor nasce pronto. Acho que o corretor é uma máquina. Dá um telefone pro cara, uma mesa, ó, se vira aí. Os caras Uhum. não ensinam, cara. E quando você vai oferecer uma proposta de treinamento, de capacitação para essas pessoas, o que eles falam? Eles acham caro. Aí o que eles falam? Cara, mas eu vou treinar ele, eu vou capacitar ele, ele vai embora, vai abrir a empresa dele, vai para o concorrente. Cara, pior do que, Vitor, olha só, pior do que você treinar esse cara e ele ir embora, é você não treinar
e dar o seu patrimônio na mão dele, que são os seus clientes, cara. Pelo amor de Deus, cara, esse cara tem que mudar a mentalidade, cara. Que aí, no caso, é o cliente que vai embora, né? É lógico. O cliente, 99% dos clientes, Vitor, ele não vai ligar para você, ó, tô te deixando, tá? Tchau. Eles simplesmente trocam. E acabou, cara. Nós somos clientes, nós somos assim. Não fico ligando toda hora reclamando do lugar que eu fui, não. Simplesmente eu não vou mais lá, troco. Ir numa pizzaria, perdeu a qualidade, não tá legal. Eu não vou ligar pro dono e falar, cara, eu tô indo pra outra pizzaria que tá ruim sua pizza. Aí não, cara, simplesmente vou pra outra pizzaria. Entendeu? Então, esse ato de ensinar, ele tem que entender que o ensinar é investir em treinamento e capacitação, cara. Uhum. Se ele não tem tempo de acompanhar ombro a ombro um novo colaborador ou uma nova pessoa, delega isso para alguém que faz isso, que treina, que capacita essas pessoas. Entendeu? Então, cara, é tão assim, jurássico, vamos dizer assim, uma ignorância tão grande desses, que tem empresas que é até grande, viu, cara? Não sei como que crescem essas empresas com esse tipo de mentalidade, cara. Eu fico assim impressionado como essas pessoas pensam, cara, e agem dessa forma, entendeu? Sem investir em capacitação, treinamento e nada disso. E por outro lado, né, Edu, quando a gente é atendido por pessoas que passaram por um processo de capacitação, de qualificação, que estão em empresas que enxergam diferente e realmente investem nos seus funcionários, nos seus vendedores, o atendimento ele é diferenciado, né? Por quê? Sem Porque dúvida. ali são pessoas que foram qualificadas e agora o elo de ligação, né, que é a pessoa que intermedia a empresa com o cliente, que na maioria dos casos é a pessoa que cuida do departamento comercial, que é o vendedor, é o representante, é o corretor. Essa pessoa está qualificada para atender o maior patrimônio da empresa, que é a carteira de clientes que ele tem, né? Edu, então vamos falar aqui de 3 passos para que a delegação ela ocorra de maneira ordeira, organizada e estruturada. O primeiro passo, Edu, é o treinamento, que passa por ensinar. Então, quando você contrata alguém, o primeiro passo é você dar o treinamento devido para essa pessoa. Aí, pode falar, mas quem são vocês para estar falando disso, visto que vocês acabaram de falar que vocês têm dificuldade em delegar porque são centralizadores? Edu, hoje eu trabalho sozinho no meu negócio, mas eu passei 20 anos dentro do mundo corporativo. E eu trabalhei muito forte nesse processo de contratação e de treinamento. Então, assim, eu sei do que eu estou falando. Todas as pessoas que passaram pela minha mão, que foram devidamente treinadas, elas tiveram êxito. As pessoas que não receberam o devido treinamento, elas automaticamente tiveram dificuldades. Então, quando o empreendedor contrata alguém para sua empresa, não é só contratar, falar o que tem que fazer e esquecer. O primeiro passo é dar o treinamento. É você ter paciência para ensinar, para explicar, para dizer como fazer, e passar o passo a passo do que você espera para aquela pessoa. Precisa haver muita franqueza nesse momento. A franqueza para você deixar bem claro para a pessoa o que você espera dela, qual que é o Sim. resultado final que você espera do trabalho dela, porque no limite o que importa é resultado. Para que a pessoa, ao executar, ela saiba exatamente o que você, como empreendedor, está esperando dela. Então, o primeiro passo é o treinamento. E você vai ter que ensinar. E como você mesmo citou, se caso você não queira ser a pessoa que vai ensinar, então você vai ter que delegar outra pessoa para ensinar. Você vai ter que pegar o seu gerente, o responsável pelo RH da sua empresa, o coordenador aí da sua equipe. Você vai ter que passar para alguém isso. Ou você faz, ou você passa para alguém fazer, né, Edu? Então, o E tem primeiro uma passo... máxima. Fala aí, eu terminei. Pode falar, Edu. Qual que é a Não, máxima? tem uma máxima que eu gosto muito, cara, que assim, você que vai contratar, tá precisando realmente contratar alguém para te ajudar, algum parceiro, contrate caráter e treine habilidade, cara.
Essa máxima é muito forte, cara. Uhum. Treinabilidade. Todas as habilidades, elas são treináveis. Contrate caráter, cara. Porque Caráter... o caráter você não tem como mudar da pessoa, já vem pronto, né? não tem. Exatamente, cara. Habilidade você tem como aperfeiçoar, né? Agora o Com caráter. certeza. Então, muito forte isso. Edu, o primeiro passo, então, é dar o devido treinamento. Então, vamos lá, você treinou a pessoa, você contratou ela, deu o devido treinamento, teve paciência para ensinar, explicou os detalhes, deixou claro o que você espera dela, definiu os parâmetros, definiu os limites e deixou bem claro para a pessoa qual que é o objetivo final daquele trabalho. O segundo passo, Edu, é fazer o devido acompanhamento. Então, você não vai entregar na mão da pessoa e esquecer. Você vai ter que criar uma rotina de acompanhamento, seja uma rotina diária, seja uma rotina de 2, 3 vezes na semana, uma vez na semana, algum acompanhamento vai ter que ter. Então você vai ter que criar uma rotina de acompanhamento para saber se o que você delegou está sendo feito da maneira que você espera. E Edu, eu vou falar uma coisa para você, uma coisa que essa é uma mensagem para os centralizadores, né? Às vezes o centralizador já delega torcendo para a pessoa não conseguir fazer, só para ele poder falar assim, tá vendo? Ninguém faz como eu, né? Mas em grandes casos, Edu, a pessoa ela se surpreende de saber, quando ela for acompanhar, que a pessoa já está fazendo melhor do que ela. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E isso acontece. Às vezes a pessoa tem mais aptidão do que você naquilo ali. E você acha que você tem muita aptidão, mas até que você encontre uma pessoa que tem mais ainda. Steve Então, Jobs, ele falava muito isso, né? Ele falava assim, que ele sempre dava uma atividade muito difícil para o preguiçoso fazer. Que o cara ia achar uma maneira mais fácil de fazer, cara. Entendeu? diz que os preguiçosos eles acham maneiras fáceis de automatizar os processos, né? E, Bem por aí mesmo. Edu, então, a pessoa, ela pode, o empreendedor, ele vai ter que fazer esse devido acompanhamento. E pode acontecer duas coisas no acompanhamento, Edu. Ela chegar ali e ver que está sendo maravilhosamente bem feito, melhor até do que ela fazia. E aqui a gente já tem um ganho muito grande, porque você transferiu uma responsabilidade que estava sobre as suas costas, e agora você está usando uma mão de obra de terceiro, somando aí ao seu negócio. Ou pode acontecer a segunda coisa, que é de aquela tarefa, aquela atividade, aquela responsabilidade, aquela função não está sendo exercida da maneira com que você esperava. E aí entra o terceiro passo. O terceiro passo, Edu, é a correção. Então, primeiro você treina, segundo, você acompanha e, por último, você corrige, se necessário corrigir. Então, Edu, às vezes você percebe ali que não está sendo feito da maneira com que você espera, ou seja, o resultado final não está sendo atingido, e às vezes não é o caso de você mudar tudo, demitir a pessoa, pegar aquilo ali de volta para você. Às vezes é o caso de você passar por um processo corretivo, de você explicar o que precisa ser mudado, o que precisa ser aperfeiçoado, aonde a pessoa está errando, aonde ela precisa fazer diferente, porque às vezes meia hora de conversa, um ajuste ou outro, é o que a pessoa precisa para que ela entenda o processo e vá adiante. Sim. Então, Edu, treinamento, primeiro passo, treinamento, depois acompanhamento e, por último, processo corretivo, correções periódicas até que aquele assunto ele esteja fechado e você possa descansar que agora ele está na mão de uma pessoa que vai fazer tão bem quanto você ou melhor. Sim. Uma dica que eu queria dar para o pessoal aí, Vitor, é o seguinte. A pessoa que você for trazer para perto de você, para você como parceiro, como colaborador, além do caráter, você tem que analisar uma atitude que essa pessoa tem. Porque essa atitude vai fazer toda a diferença, não só na vida da pessoa, como na sua, em todo o processo. É se essa pessoa ela é ensinável. Porque, Vitor, não tem nada mais desagradável, cara. Quando você vai ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa, ela já fala, eu já sei. Uhum. Eu já sei. Eu já sei. Então tá bom, se você já sabe, eu também sei, então vai cada um cuidar da sua vida. Cara, tem que ser ensinável, cara. Não importa o seu nível de vida, a sua profissão. Eu sei de uma coisa, mas eu não sei da outra. Eu sei do meu negócio, mas eu não sei do negócio do Vitor. Então a gente tem que ser ensinável o tempo todo, cara. O
tem que ser uma esponja para aprender o tempo todo. Isso entendeu? passa por ter humildade, né, Edu? Humildade sempre, entendeu? Edu, então aqui a gente falou da arte da delegação e de ensinar, né? Só repassando bom, aqui cara. alguns pontos principais. A pessoa que delega, o empreendedor que delega, ele usa a capacidade criativa e de execução de outras pessoas a favor do seu negócio, a favor de si mesmo, porque isso vai descentralizar, os assuntos vão começar a ser trabalhados por outras pessoas, algumas pessoas que tenham talvez mais aptidão do que você mesmo sobre aquela atividade ou aquela função. Isso vai dessobrecarregar você, isso vai fazer com que o seu negócio não esteja centralizado somente em você. Se amanhã depois você precisar se ausentar do seu negócio, você tem outras pessoas capacitadas e devidamente treinadas para conduzir o seu negócio, né? Você vai usar o poder de outras pessoas para incorporar o seu negócio. E nós passamos aqui o passo a passo, né, Edu? Que é você, mais uma vez, treinar, acompanhar e corrigir se necessário. E lembrando, né, Edu, quando você faz isso, quando o empreendedor faz isso, o maior beneficiado é o próprio empreendedor, né? Sim. Porque ele está agregando a sua empresa e ele está agregando a sua vida e ele está agregando a vida de outras pessoas também, quando ele permite que outras pessoas usem o que elas têm de bom, seus talentos, aptidões e habilidades dentro do negócio que ela atua. Perfeito, Vitor. Cara, foi muito bom esse bate-papo. Realmente, cara, se você tá chegando agora, na hora que finalizar, volta lá, assiste esse vídeo de novo, e vê algumas dicas que foi passado aqui e começa a fazer isso. Tá ouvindo aí, Edu Ferreira? Começa a fazer isso. É isso aí, Edu. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, que agradeço, empreendedor, Vitor. Que você possa estar absorvendo bem esse conteúdo que a gente tem passado aqui e que possa estar fazendo diferença na sua vida. Obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio. Edu, um forte abraço. Muito bom estar aqui com você. E tamo junto aí para os próximos, Edu. Valeu, Vitão. Um abração, irmão. Tamo junto, hein? Até o próximo. Um abraço, Edu. Tudo de bom. Valeu, galera. Tchau, tchau.